Querida Irmandade, temos alguns avisos que devem ser transmitidos para todos. Pedimos a atenção para ouvirem bem. Alguma necessidade na obra, peço ao irmão Eliel de Camires que venha aqui apresentar então os avisos necessários. Deus seja louvado. Amém. Temos alguns avisos que dizem respeito ao ministério da obra de Deus, aos administradores e também à nossa Irmandade. O primeiro aviso é o de número 38, foi publicado dia 5 de outubro, que diz respeito à reunião que teremos nesta tarde às 14 horas, para tratar assuntos da parte musical. Será uma reunião para o Brasil exterior, de forma virtual, em transmissão aberta, destinada aos anciães responsáveis pela parte musical, encarregados regionais de orquestra, encarregados locais de orquestra, examinadoras de organistas, e os nossos irmãos e irmãs instrutores ou instrutoras do GEM. Esta reunião será transmitida a todo o Brasil exterior no formato aberto, conforme os nossos cultos online. Hoje, dia 23 de outubro, com início às 14 horas. Também no próximo dia 29 de outubro, sábado que vem, às 9 horas da manhã, conforme diz o comunicado 226/2022, publicado em 15 de setembro de 2022, nós teremos uma reunião administrativa para tratar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Esta reunião é destinada aos nossos irmãos que colaboram nas regionais administrativas e nas administrações de São Paulo. Para tanto, convocamos os irmãos anciães e diáconos que participam, colaboram na parte administrativa da obra de Deus, assim como todos os colaboradores das regionais administrativas e administrações. Esta reunião, ela diz respeito a algumas instruções e orientações legais que devemos cumprir na instituição Congregação Cristã no Brasil. Ela será transmitida num link fechado para os irmãos que se destinam. Agora, no início desta semana, amanhã, mais tardar terça-feira, será disponibilizado um link de acesso. Este link será enviado para as regionais administrativas, nas pessoas dos nossos caros irmãos secretários, e também publicado no CCB SIGA. Com este link, estas regionais, os nossos secretários farão a transmissão ou a distribuição deste link para que os nossos administradores possam participar. Esta convocação, irmãos, ela tem um âmbito nacional. Pedimos um esforço de todos os irmãos administradores, pois trata-se de uma legislação nova e a congregação, como sempre fez, cumpre o seu papel institucional de se adequar às legislações do nosso país. Também temos a circular 142, que foi publicada em 13 de outubro. Ela versa sobre os cultos online, cultos para jovens e os batismos no Brás. Caros irmãos, a paz de Deus, nesta oportunidade reiteramos à Irmandade que os cultos online serão mantidos nos dias de domingo às 10 horas
e quarta-feira, às 15 horas, a partir do salão principal, que é onde são realizados os cultos para a Irmandade do Brás. Os batismos na Casa de Oração do Brás serão mantidos no primeiro e terceiro domingo do mês, com o horário de início alterado para as 18 horas, e na segunda e quarta terça-feira do mês, com início às 14 horas. Quando houver um mês com 5 domingos, no quinto domingo é um culto normal que acontece. O novo horário para início dos batismos passará a vigorar a partir do primeiro domingo de novembro próximo, que será dia 6/11. A partir desse dia, o batismo aqui na Congregação do Brás já será iniciado às 18 horas. Quanto aos cultos para jovens que acontecem aqui na Congregação do Brás, nas noites de sábado, eles terão início antecipado para as 18 horas, também a partir do primeiro sábado de novembro, que será o dia 5. E a transmissão dos cultos online também serão transferidas para o salão principal a partir do mês de novembro. E temos também o documento 111, publicado no dia 13 de outubro, lembrando os nossos irmãos anciães, ou convocando os nossos irmãos anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de jovens e menores para uma reunião de aconselhamento ao ministério que ocorrerá de forma virtual para o Brasil exterior no dia 15 de novembro de 2022, às 9 horas. Reiteramos a informação instruída em nossa última RGE, Reunião Geral de Ensinamentos, realizada em setembro deste ano, quanto à realização da reunião de aconselhamento ao Ministério, a ser realizada no próximo dia 15 de novembro, com início às 9 horas, em período único. Esta reunião será apresentada de modo virtual, a partir do salão de reuniões do Complexo Brás, e transmitida para as respectivas sedes das reuniões regionais ministeriais, RRM, ou outro local previamente indicado pelo Ministério local. Esta reunião, ela será para estes irmãos que compõem o Ministério da Obra de Deus, anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de jovens e menores do Brasil exterior, no próximo dia 15 de novembro, e estes irmãos participarão nas localidades a qual pertence, no mesmo formato como foi realizado a nossa reunião geral de ensinamentos. Tá bem, Maurício? Deus seja louvado. Amém. Abençoe. Mais alguma coisa, irmão Davi? Temos pelo conselho da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus Santo. Irmão Davi. Vamos viajar. Irmão, o Liel, o Roto, irmão. Glória a Jesus. Deus te ajude a vencer. Deus seja louvado, irmãos.
Antes, irmãos, que Deus nos dê a santa palavra, quero falar alguma coisa sobre evangelização. Queridos irmãos, no princípio deste trabalho evangelístico, o cuidado da igreja sempre foi de levar o evangelho. O Senhor levantava homens, servos e servas de Deus, evangelistas, que tinham prazer de anunciar o evangelho. No princípio, irmãos, sempre o que nós aprendemos é anunciar Jesus Cristo e este crucificado. Não precisamos falar mal de nenhuma denominação, de nenhuma religião. Nós temos que apresentar Jesus Cristo, o autor da nossa salvação, e o plano de Deus para resgatar a nossa divindade. Porque tem muitos que vão anunciar e já começam a falar mal deste, a falar mal daquilo, a falar mal do pastor. Não, meu irmão, não nos cabe isto. Anunciar Jesus Cristo é o projeto magnífico de Deus, enviando o seu Filho amado para resgatar a nossa alma do poder do inferno e da morte. Como disse Pedro na sua epístola, irmãos, voltar a nós a natureza divina que nós perdemos lá no Éden. A mocidade, irmão, tem muita credibilidade em anunciar. Eu falo para os irmãos porque nas reuniões que Deus tem preparado até nos ajuntamentos da escola bíblica, da espaço bíblico infantil, crianças, irmãos, nossas crianças, filhos de nossos irmãos, têm convidado os seus amiguinhos de escola para ir lá aprender as Sagradas Letras. E os pais, então, vendo que o filho tomou amor naquilo, foram congregar e se converteram a Deus também. Então, irmão, temos que trabalhar e pedir a Deus que tire de nós o egoísmo. Porque, irmão, há um espírito egoísta. Eu sou crente, sou salvo, os outros que se arrumem. Não, queridos, não. O Espírito de Cristo, irmão, deixou a glória do Pai na pessoa de Jesus e veio aqui, irmão, como homem, falar aos homens. Quando precisou falar com os espíritos, ele mandou seu espírito falar. Mas nós temos que clamar a Deus para anunciar o Evangelho. E tem um detalhe muito importante que a palavra nos ensina. Aquele, irmão, que anunciando o Evangelho leva a salvação a alguma alma, muito dos seus pecados são perdoados. Então, irmãos, vamos trabalhar no Evangelho. Dir alguém, mas eu não tenho o dom de evangelizar. Convida, vem congregar. Traga no culto. Se achar que não tem dom para falar, porque uma das coisas, irmãos, o evangelista tem que se embasar sempre na Bíblia Sagrada. Então é importante que o crente leia a Bíblia. Lendo a Sagrada Escritura, Deus dá-lhe também, pelo Espírito, argumentos para que ele possa realmente anunciar Jesus Cristo e este crucificado para a nossa salvação. Deus seja louvado, irmãos. Vamos ler com a ajuda de Deus no Evangelho de Nosso Senhor em João, capítulo 7. 7 do Evangelho de João. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, até o verso 9. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar mais pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, saí daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer,
mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Amém. Os irmãos vão ver depois que quando os seus irmãos já tinham subido, à festa, ele recebeu ordens do Pai para subir, não se manifestadamente, mas subiu ocultamente. Ele foi à festa. Mas os irmãos ouviram aqui, irmãos, que os irmãos, próprios irmãos de Jesus, irmãos, tinham uma reação e queriam que Jesus obedecesse à reação deles. E o Senhor Jesus mostrou claro, irmão, que a reação de quem é servo de Deus, quem vem pelo Senhor, irmão, não vai pelas reações sanguíneas, não vai pelas reações impulsivas. Então, irmão, nós vimos que depois que Jesus andava pela Galileia, irmão, já não queria andar pela Judeia, pois os judeus sempre procuravam matá-lo, mas ele tinha a guia de Deus e ele sabia, irmão, quando deveria ir e quando não deveria ir. Porque o homem de Deus, irmão, não é guiado pelos seus impulsos. E por isso que o Senhor nos trouxe avante este capítulo, irmão, nos exortando que a nossa guia não está pela reação dos nossos nervos, nem dos nossos impulsos sanguíneos, mas a guia de Deus nos vem pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Por isso, irmão, e aquele que fala pelo Espírito não erra, aquele que reage pelo Espírito não erra, pelo Espírito de Deus. Porque, irmão, quando o Espírito de Deus domina sobre o nosso espírito, as reações do nosso espírito são diferentes da reação do nosso próprio espírito, quando os nossos impulsos carnais nos levam, irmãos, a reagir pelos impulsos da carne. Por isso que, irmãos, nós temos que clamar a Deus que a guia de Deus seja uma constante na nossa vida. Na nossa vida, irmãos, de casados, na nossa vida, irmão, material, no nosso serviço, nas nossas reações, no nosso falar, no nosso agir. Tudo, irmão, temos que estar guiados por Deus e, se possível, debaixo do sangue do concerto eterno. Por isso, queridos, nós vimos que já estava próxima a festa dos judeus, uma das 3 festas principais, que era a festa dos tabernáculos. Irmão, e os seus irmãos, então, disseram a ele: sai daqui e vai para a Judeia, para os que estão aqui também, os teus discípulos, vejam as obras que fazes. E os discípulos eram os alunos, aqueles que estavam aprendendo dele. Porque disseram eles: ninguém há que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Como que, irmão, querendo ensinar o Senhor, não entendendo. Os irmãos viram, irmãos, que sangue e carne, irmão, não podem interferir nas coisas de Deus. Porque às vezes, irmão, nós somos trabalhados e até, irmão, de uma forma violentados por algum que às vezes é até do nosso sangue, a nossa família, irmãos, que querem nos até fazer com que erremos espiritualmente para obedecer às suas ordens. E Deus sabe por que manda esta palavra. Porque, irmão, sangue e carne não pode mandar nas coisas divinas. Nas coisas de Deus manda o Espírito Santo e a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, prestem bem atenção, que a palavra fala, irmão, nem seus irmãos criam nele. Que eram irmãos carnais. Não nos enganemos. Irmãos, não criam nele. Porque, irmãos, a palavra de Deus é clara, e o Senhor Jesus diz: estarão 5 numa casa, 2 divididos contra 3, 3 contra 2. As coisas divinas, irmãos, e o entendimento de Deus não é feito porque o Senhor falou na boca do profeta Ezequiel: nunca mais direis esse ditado em Israel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram.
a reação não era mais uma reação sanguínea, o Senhor analisaria os espíritos. Nós temos prazer, irmãos, e oramos a Deus, e devemos orar pela nossa família, temos que orar a Deus, irmãos, pelos nossos parentes, temos que orar a Deus pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, mas, irmão, Deus conhece aquele que é dele e aquele que não é dele. Por isso o Senhor Jesus, ao instruir os seus discípulos na missão que mandou 70, falou para eles: vocês não entrem de casa em casa, mas na casa que você entrar, se tiver algum filho de paz, a minha paz ficará lá. E se não tiver algum filho de paz, a paz voltará para vós. Mas uma coisa vocês têm que saber: até a poeira que vocês adquiriram lá, vão lá fora, chacoalha ela, põe para fora. Mas não deixe de dar o recado: o reino de Deus é chegado a vós. Os irmãos viram, irmão, que não era uma sequência cronológica, irmão, de mente humana, mas tinha que ter a guia de Deus até onde entrar, onde ia falar. Assim também na nossa vida particular, em tudo temos que ter a guia do Espírito Santo, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos, somos até forçados a fazer alguma coisa, irmãos, e às vezes por amizade e até por outro sentido, irmãos, nós vamos concordar com aquilo que é errado, depois lá no fim nós vemos as consequências, porque quem não tem a luz de Deus não vê as consequências. Agora, quem tem a luz de Deus vê as consequências de um ato. Por isso, irmãos, está escrito lá no provérbio, que o homem que não consegue conter o seu espírito é como uma cidade derribada sem muros. E nós temos que pedir a Deus que saibamos analisar o nosso espírito, e com isso pedir a Deus que nos dê o dom de discernir os espíritos também. Glória ao nome santo do Senhor. Então os irmãos viram, irmãos, que o Senhor Jesus falou: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O tempo das reações do ímpeto carnal, irmãos, acontece em nós a todo momento. O sangue está circulando, os nossos nervos estão muitas vezes até a flor da pele, e nós reagimos de acordo com o nosso sangue e os nossos nervos. Mas o homem espiritual não age desta maneira. O homem espiritual, irmão, ele age de uma forma, irmão, que a guia de Deus está na sua boca. Por isso, queridos, quando levantamos pela manhã, temos que clamar a Deus e dizer: Senhor, zela pelo que entra e pelo que sai da minha boca. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, o Senhor é claro pela palavra: pelas nossas palavras seremos julgados. Por ela podemos ser salvos, mas por ela podemos ser condenados também. E muitas vezes, irmãos, pelo nosso ímpeto, não medimos as palavras e as consequências das nossas palavras. Lá na frente, irmão, nos trazem, irmão, alguma coisa que vai doer, não só na nossa carne, mas na nossa própria consciência. Entendemos, queridos? Por isso os irmãos viram, irmão, que quando Jesus justificou, e se o tempo meu não é chegado, a minha guia não vem da reação sanguínea, a minha guia não vem dos meus nervos, eu preciso receber a ordem do Pai. Bem-aventurado aquele que em tudo o que faz recebe a guia de Deus, até na interpretação da palavra. Porque tem aquele que, quando a palavra vem corrigindo, ele já fala: a palavra está me atacando, a palavra quer me atacar. Irmão, Deus não ataca ninguém. Se é Deus que fala, Ele não ataca ninguém. O Senhor corrige o filho que ama. Bendito seja o nome do Senhor. Entendemos, queridos? Por isso os irmãos viram o que a palavra fala: o mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Assim são as reações também do nosso sangue, reação dos nossos nervos. Elas propõem aquilo que é da carne. Mas quando o Espírito de Deus domina sobre o nosso espírito, irmãos, a reação do nosso espírito move até, irmãos, a nossa alma, a nossa vida e o nosso corpo, irmãos, porque estamos divididos em 3 divisões: corpo, alma e espírito. E quando o Espírito de Deus domina sobre o nosso espírito, irmãos, o Espírito de Deus domina, além do nosso espírito, domina a nossa alma, que é a vida, e domina também as reações do nosso corpo. Porque dominando a nossa mente não dá ordem, irmãos, para o nosso corpo fazer coisa errada.
mas o Espírito de Deus dominando sobre o nosso espírito, irmãos, a nossa mente dominada pelo Espírito de Deus, dá ordens divinas para a nossa vida e o nosso corpo também. Entendemos, queridos? Por isso, irmão, que o crente não tem que caminhar apenas como alguma coisa que participa de uma reunião social. Não. A nossa vida é voltada à santificação. Ainda cantamos agora um hino. A guia de Deus, a palavra, nos leva à santificação, nos leva à pureza, para que quando o Senhor nos vier buscar, como o Senhor Deus, o servo de Deus, estamos aqui, uma vida efêmera, de um momento para outro o Senhor nos vem buscar. Irmão, naquele momento tenhamos a nossa consciência tranquila e a certeza que vamos dormir um sono e daqui a pouquinho seremos acordados para a glória eterna. Por que os irmãos se esforçaram em estar aqui hoje? Por que muitos se esforçam em estar aqui ouvindo a palavra hoje? Porque querem ganhar a vida eterna, não é isso, irmão? O Senhor trabalhou em nós, converteu a nossa alma, converteu o nosso espírito, irmãos, e agora estamos aguardando a redenção final das nossas almas. Irmãos, vamos lutar para que a santidade nos atinja e o temor de Deus e o crédito na palavra aconteça em nós e que o mundo presente não venha conturbar e fazer com que a nossa carne e o nosso sangue domine sobre a nossa razão, mas que a nossa razão seja dominada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Deus seja louvado, irmãos.